Oi, vamos falar um pouquinho sobre arte cinética, né? É um assunto que eu já havia abordado em sala de aula, mas que muita gente acabou não vendo, então eu resolvi fazer um reforço. Eu coloquei alguns vídeos também com os trabalhos de alguns artistas cinéticos, porque a arte cinética não faz muito sentido eu ficar mostrando fotografia, porque ver o funcionamento da obra é mais interessante, assim, então eu prefiro que vocês assistam os vídeos depois. E é isso. O termo ele foi empregado a partir de uma exposição que aconteceu na França, chamada Le Mouvement, que tinha o Marcel Duchamp, e que teve a participação do Alexandre Calder e de alguns outros artistas que são muito conhecidos, né, como produtores desse tipo de arte. E o termo ele se refere a obras de arte que têm interesse em demonstrar esse movimento. Isso pode acontecer tanto no uso de dispositivos, né, de dispositivos mecânicos que vão fazer com que as peças se movimentem, como pode ser também pela sugestão do movimento. Então, por mais que a gente tenda a acreditar que o termo vai ser usado mais para a escultura, né, quando a gente pensa em pequenas máquinas que se movimentam e que causam algum tipo de efeito, mas também vai ser atribuído a trabalhos bidimensionais, né, que é o caso das pinturas, dos desenhos, que vão dar para a gente uma sensação de movimento de acordo com a maneira que o artista vai manipular os elementos que compõem esse desenho, né, que são as linhas, são as cores, os planos, etc. A gente tem um exemplo maravilhoso de artista cinético aqui no Brasil, que é o Abraham Palatnik, que ele vai ter tanto esses trabalhos com dispositivo mecânico, que eu falei, como tem os trabalhos de pintura, que ele dispõe as linhas e as cores de maneira que o nosso olho acaba se movimentando muito, tentando acompanhar a maneira que é composta a imagem, e aí a gente tem essa ilusão de movimento mesmo numa obra parada, numa imagem que é parada, né? Então é importante vocês desmistificarem essa coisa de que necessariamente a arte cinética vai ser relacionada com algum tipo de aparato. Outra coisa importante é que existe um tipo específico de objeto que ele vai ser muito importante nesse tipo de arte, que é o mobile, né? Mobile é um termo que significa movimento e são peças parecidas com aqueles brinquedinhos mesmo de quarto de bebê que a gente pendura na parede, no teto, enfim, na beirada do berço, e que são objetos que eles vão se movimentar de acordo com algum tipo de estímulo ou com a própria força do vento, né? E o artista que coloca isso como objeto de arte, né, de forma de muito sucesso, é o Alexandre Calder, que tem uns trabalhos incríveis. E o trabalho do Alexander, ele tem uma coisa interessante, que ele, ao mesmo tempo que é escultura, ele também tem uns elementos de desenho que são muito evidentes, né, quando a gente observa as formas, né, das peças, e também a forma como os móveis deles se movimentam, eles acabam descrevendo desenhos no espaço, né. E isso leva a gente a pensar numa coisa muito importante que a arte cinética traz, que é a maneira como a arte contemporânea lida com as linguagens artísticas, né. Na arte contemporânea, as fronteiras entre as linguagens elas são borradas. O que isso quer dizer? Na arte clássica, eu tinha as categorias muito bem definidas, as categorias dessas linguagens muito bem definidas, que são as que a gente vai considerar tradicionais. Então, eu tinha pintura, pintura era pintura, né? A escultura dentro do seu campo. Na arte contemporânea, a gente tem o que a gente vai chamar de campo expandido,
né? Então, a gente vai ter trabalhos que são ao mesmo tempo desenho e escultura. A gente vai ter instalações que trazem elementos de várias linguagens artísticas, né? Que podem aliar videoarte com performance, com escultura, com desenho, tudo no mesmo trabalho. E a arte cinética ela tem muito disso, assim, ela tem esse quê de desenho, mas ao mesmo tempo ela tem essa coisa do tridimensional, da construção escultórica, da modelagem, etc, etc. Outra coisa importante é que vocês entendam também o conceito de instalação, né? Instalação também muito ligada com a arte cinética, no sentido de que uma instalação é um objeto artístico pensado para um lugar específico. E muitas das obras cinéticas, elas precisam ser pensadas para um determinado lugar. Como é o trabalho do Theo Jansen, que depende, né, de uma corrente de ar para poder fazer de uma determinada velocidade do vento, para fazer com que o mecanismo das obras dele funcione. Então ele já pensa a obra para esse ambiente onde ela vai ser colocada. E nesse sentido, a instalação ela é efêmera, porque ela é montada, ela é instalada num determinado lugar por um determinado período, depois ela é retirada, né? Então, a gente diz que ela é efêmera porque ela tem uma duração finita, né, de exposição. Então, assim, em relação à arte cinética, por enquanto isso, pensar nessa relação com a instalação, pensar na arte cinética como arte do movimento, pensar nessa questão das linguagens, né, das fronteiras da linguagem, de como a arte cinética ela vai aliar essa linguagem bidimensional do desenho, né, da escultura, aliás, do desenho e da pintura, com a linguagem tridimensional do desenho, né? Para que vocês exercitem, além da lista, eu disponibilizei um vídeo do Manual do Mundo, que ensina a fazer uma pintura com um pêndulo, né? Então, eu construí um pêndulo com uma garrafa PET, coloca a tinta dentro, e quando vocês soltam esse pêndulo, ele a partir do movimento, ele vai descrevendo um desenho. Então, eu queria pedir para quem puder, para fazer, experimenta em casa, vocês vão ver que é super divertido, é super bacana de fazer. E eu criei um grupo no Facebook chamado Vi Verá o Mundo, e vocês podem filmar o resultado e mandar para mim nesse grupo. Vocês podem fotografar, ou depois que retornarmos às aulas presenciais, vocês podem levar a pintura que foi feita com esse pêndulo lá para a escola para que eu possa avaliar, tá? Então, vocês têm essas 3 possibilidades. Vocês podem mandar para mim, não no meu perfil pessoal, né? Lá no grupo, que eu criei especificamente para a disciplina. E vocês podem mandar isso como vídeo ou como fotografia. Certinho? Outra coisa, através do grupo do Facebook também vocês podem tirar dúvida, tá? Se tiver uma dúvida, me manda por mensagem lá, que sempre que eu puder eu vou respondendo. Certinho? Até mais.